Olá pessoal, vamos agora para mais uma aula de física e nessa aula vamos fazer exercícios de aceleração média, beleza? Então vamos iniciar com a questão 45 do capítulo Bases da Cinemática do livro Tópicos de Física, que eu já mencionei nas aulas anteriores a referência das minhas questões, tá? Se trata de uma questão teórica e vamos lá fazer essa questão. Com relação ao movimento variado, são feitas as seguintes afirmações. Então, essa questão é o seguinte, ela vai dar 5 afirmações e a gente tem que analisar se está certa ou errada. Então vamos analisar a afirmação 01, beleza? Que fala o seguinte: no movimento acelerado, a velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Beleza, então vamos lá. A gente viu que no movimento acelerado, o que é sempre crescente com o tempo? O que é sempre crescente com o tempo é a velocidade média. A gente viu que a velocidade média é sempre maior que zero. Por quê? A velocidade tem que aumentar, beleza? Só que ele fala da velocidade escalar instantânea. A gente pode usar, por exemplo, assim. Vamos supor que eu tenho uma bolinha aqui. Inicialmente essa bolinha está com 10 quilômetros por hora. Ela chega aqui, vai estar com 5 quilômetros por hora. E no fim do percurso, ela atinge 20 quilômetros por hora. Aí eu pergunto, a aceleração média vale quanto? Nesse caso, o meu aceleração média calcula como ΔV por ΔT. Se a gente calcular o nosso ΔV, vai ser o que? Velocidade final menos velocidade inicial, né? Fica 20 menos 10, que dá 10 km por hora. Dividido por um tempo qualquer. Só que ele está falando o seguinte: no movimento acelerado, a velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Nesse caso, essa afirmativa é errada. Porque nesse exemplo, a gente tem um movimento acelerado. Porque quando a gente calcula a aceleração média, a gente só vai levar em consideração a velocidade inicial e a velocidade final. Mas a gente pode ter como, por exemplo, uma velocidade instantânea no meio da trajetória que seja menor que a velocidade inicial. Entendeu? Então, o movimento é acelerado, a velocidade escalar média é sempre crescente, mas a velocidade escalar instantânea não. Ela pode ser menor que a velocidade inicial, pode ser maior. Entendeu? Beleza? Então, essa alternativa 1, ela é errada. Beleza? Ela é errada. Por quê? Podemos ter velocidade escalar instantânea decrescente. A velocidade, nesse caso, daqui para aqui, ela decresceu. Mas daqui para aqui, ela cresceu. E quando a gente analisa a velocidade, o ΔV no percurso todo, a gente viu que a velocidade ela aumentou, cresceu, beleza? Mas instantaneamente podemos ter casos com velocidade decrescente. Então, a alternativa 01 errada. Alternativa 02 fala o seguinte: no movimento acelerado, o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. Nesse caso, sim. Por quê? A gente viu que o módulo é uma função matemática que deixa, o módulo é representado por essas duas barrinhas, que deixa o quê? O valor sempre positivo. Por exemplo, vamos supor que aqui é o meu ponto inicial e aqui é o ponto final. Vou destacar de vermelho. Ponto inicial e ponto final. Vamos calcular o ΔV entre esse ponto inicial e esse ponto final. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final nesse caso é 5 menos velocidade inicial que é 10. 5 menos 10 vai dar menos 5, né? Quilômetros por hora. Beleza? Só que o módulo desse meu ΔV é o quê? O que é menos fica menos e o que é mais continua mais. Então é sempre valores positivos. Então fica 5 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que o módulo da velocidade escalar é sempre crescente com o tempo. É sempre valores positivos. E isso está certo. Beleza, pessoal? Então, a alternativa a 02 está certa. Beleza? Bora para a 04, né? A 04 fala o seguinte:
No movimento retardado, a velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o tempo. É a mesma coisa que eu falei na alternativa 01. Só que para o caso do retardado, podemos ter velocidades maiores instantaneamente, mas o que vale é o início e o fim. Nesse caso, a velocidade escalar instantânea é sempre decrescente? Não. Ela pode ser crescente. O que importa é no início e no fim. Então, a 04 é errada. E vamos para a 08, fazer aqui abaixo. A 08 diz o seguinte: no movimento retardado, o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre decrescente com o tempo. Exatamente. A velocidade vai sempre diminuindo quando a gente considera o módulo. Beleza? Então, a 08 é certa. Tá bom? E a 16 fala o seguinte: no movimento uniforme pode ter aceleração escalar diferente de zero. A gente viu que o movimento uniforme é aquele em que a aceleração ela é sempre zero, ou seja, a velocidade ela é constante. Beleza? Então ele pede: dê como resposta a soma dos números associados às afirmações. As corretas foi a de 02 e 08, que somando dá 10, né? Então essa é a resposta dessa questão teórica 1, beleza? Vamos para a questão 46. Fala o seguinte: em um teste automobilístico, a velocidade escalar do veículo variou de 0 a 108 km por hora, em um intervalo de 10 segundos. Calcula a aceleração média do automóvel em letra A. Quilômetros por hora, aqui tem um 5, mas na verdade é quilômetros por hora por segundo. Esse 5 está errado, é um S de segundos, beleza? Então vamos lá. Como é que se calcula a aceleração média? A aceleração média calcula da seguinte forma: ΔV por ΔT. Vamos analisar primeiro as unidades que ele quer. Ele quer em km por hora por segundo. A velocidade está em que unidade? Dá para ver que a velocidade vai estar em km por hora, né? E o tempo? Em segundo. Então dá para a gente fazer sem precisar transformar as unidades. Bora lá calcular o ΔV. O meu ΔV é a velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final é 108 km por hora. E a velocidade inicial é 0. Né? 108 menos 0 vai dar igual a 108 km por hora. Beleza? E o meu ΔT, como ele deu na questão, é 10 segundos. Beleza? Então, como vai ficar a nossa aceleração média? Vai ΔV por ΔT, nesse caso 108 km por hora, dividido por 10 segundos. 108 dividido por 10 dá 10,8. E qual é a unidade? Quilômetros por hora, que é a unidade de velocidade, dividido pela unidade de tempo aqui, que é segundos, beleza? Essa é a resposta da letra A. E da letra B? Ele pede para calcular a mesma aceleração escala média, só que em que unidade? Metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a gente vê o quê? Que a unidade de velocidade que ele deu na questão é em quilômetros por hora. Só que a gente quer que seja em metros por segundo. Tá? E como é que a gente transforma uma velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo? Vimos na aula anterior que a gente tem que dividir o valor por 3,6, né? Então, quanto é que vai ficar esse ΔV? ΔV vai ficar igual a 108 km por hora, né? Só que a gente tem que dividir por 3,6, aí o valor vai ficar em metros por segundo. Isso quer dizer que ΔV é igual 108 dividido por 3,6 dá 30. E agora a unidade é metros por segundo. Beleza? E o tempo? E o ΔT? O ΔT é 10 segundos. Vai precisar transformar? Não, porque a unidade de tempo que ele fala é metros por segundo ao quadrado, né? Então vamos finalmente calcular a aceleração média, que é ΔV por ΔT. O meu ΔV é 30 metros por segundo e o meu ΔT é 10 segundos. Corta esse 0 com esse 0, 3 dividido por 1 dá 3, né?
Ou seja, 30 dividido por 10 é 3. E a unidade? Metros por segundo. Por que vai ficar segundo ao quadrado? Porque eu vou ter o seguinte, eu vou explicar isso aqui a vocês. Eu tenho a unidade de cima, que é metros por segundo, né? Dividido pela unidade de baixo, que é segundos. Eu tenho divisão de fração. Conservo a primeira, que é metros por segundo, e multiplico pelo inverso da de baixo. A de baixo é segundo sobre 1. Então multiplico pelo inverso dela, que é 1 sobre segundos. Então multiplicação de fração, multiplico os numeradores, m vezes 1 é m, que é metros, e multiplico os denominadores, segundo vezes segundo, que dá segundo ao quadrado. Por isso que essa unidade, quando fazemos esse cálculo, dá 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Que é a unidade da aceleração no Sistema Internacional de Medidas, beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a aula. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e curta, comenta, beleza?